Toda terça-feira nós celebramos a Santa Missa votiva em honra aos santos anjos. O mundo angélico é uma realidade que nos circunda. Santo Tomás de Aquino, conhecido como o doutor angélico, porque escreveu muito sobre o mistério dos anjos, ele ensina para nós que Deus cria em perfeição, ou seja, os seres puramente espirituais, que são os anjos, são mais numerosos do que os seres humanos, porque Deus cria em perfeição. Deus criou muito mais anjos do que seres humanos. Como diz o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, são miríades de miríades, milhares de milhares. E Deus criou estes anjos livres, dotados de inteligência, de vontade. Como nós, todos nós somos livres, temos a nossa inteligência e temos a nossa vontade. Os anjos também são assim. São seres pessoais, dotados do livre arbítrio e também criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus submeteu os anjos a uma prova. Qual prova? A prova do amor. Porque a gente só pode amar a Deus na liberdade. É o mesmo Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, que vai dizer: Deus onipotente, ou seja, Deus que pode tudo, não pode criar o amor livre. Fulano, me ama, é agora que eu quero que você me adora, agora que eu quero que você me dê a tua vida. Se Deus falar, você vai me amar, isso não é amor, porque o amor ele se dá na liberdade da criatura. Então Deus que pode tudo, não pode uma coisa, não pode fazer com que você venha na missa de manhã. Você vai vir na missa da manhã, eu vou mandar lá uma legião de santos anjos da guarda, vai te amarrar, vai te trazer e vai te colocar na missa, e você vai ficar ali me adorando. Não aconteceu ato de amor a Deus, porque o amor se dá na liberdade, e a liberdade também faz com que nós desviemos de Deus. É o risco que o pai e a mãe correm. O pai e a mãe tem lá 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 2 filhos, educa as crianças, educa, dá exemplo, ensina o que é certo, ensina o que é certo, ensina o que é certo. Chega um momento, as crianças já ficam jovens, aí tem que sair de casa para ir para a faculdade, tem que entrar na sociedade, e o pai e a mãe não podem segurar os filhos ali dentro de casa por muito tempo, não pode. O filho tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade, tem que trabalhar. Ou seja, o pai e a mãe tem que dar a liberdade para os filhos, para eles poderem crescer. Mas é um risco que o pai e a mãe correm. Quando pai e mãe, quando o filho sai de casa, fica com o coração pequenininho, apertado, que não sabe o que a menina vai fazer, o que o guri vai fazer, porque aí fora tem más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, más companhias corrompem bons costumes. Mas aí fora também tem boas companhias, tem bons exemplos, pouco, mas tem, né? Assim é o mundo angélico. Deus criou todos os anjos livres, e eles precisaram, entre aspas, sair de casa. Ou seja, eles precisaram passar por uma prova, onde muitos deles não quiseram adorar a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Um deles
O primeiro deles, o responsável por todos eles, Lúcifer. Lúcifer significa isso, portador da luz. Ele disse: não serviam, não servirei. E houve uma batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Ou seja, uma rebelião contra Deus. Lúcifer disse: eu não servirei. Mas qual que é o motivo de Lúcifer ter se revoltado contra a Santíssima Trindade, contra Deus? Porque Deus foi revelando aos anjos que o seu Filho único se faria um ser humano. E que para ele se fazer um ser humano, para ele unir a sua divindade a uma humanidade, teria que criar uma mulher. E esta mulher seria singular em toda a criação. Ela seria a rainha do céu e da terra, porque ela daria vida humana ao verbo de Deus. E esta rainha do céu e da terra, dos anjos e dos santos, é a Santíssima Virgem Maria. Por isso que a grande luta de Lúcifer, em primeiro lugar, não é nem contra Deus, mas é contra Nossa Senhora. Agora você já está entendendo tudo. O proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O mistério da iniquidade se dá por conta da inveja. O livro da sabedoria, no capítulo 2, vai dizer isso. Foi por inveja do demônio que a morte e o pecado entrou neste mundo. E a obstinação dos demônios, ela foi tão grande que Deus teve que intervir. Isso que o padre está narrando é o mundo angélico. O mundo angélico, ele tem um nome na teologia, chama-se Evo. Evo é um tempo fora do tempo, um tempo aonde não tem espaço, é o Evo. E um desses anjos, dessas miríades de miríades, desses milhares de milhares, um desses anjos, lembrando que Lúcifer era da primeira hierarquia e do primeiro coro, que são os serafins, ou seja, os mais importantes, os mais pertos da essência de Deus. Uma coisa também importante saber: Lúcifer nunca viu a face de Deus, porque Deus foi revelando aos anjos através da sua palavra. Deus não mostrou a sua face aos anjos. Aí depois da prova, sim, quando muitos se revoltaram, muitos se rebelaram e disseram: não serviremos, não adoraremos, não amaremos, não reconheceremos esse projeto onde que Deus se doa a criaturas frágeis de carne e osso. Nós não queremos saber disso. Por isso, no rito antigo do exorcismo, quando o sacerdote começa o exorcismo, proclama o Evangelho de São João, capítulo 1. O Evangelho da encarnação do Verbo. E quando chega no versículo 14, verbum carum factum est. O Verbo divino se fez carne. A hora que pronuncia essa palavra, se fez carne, os demônios gritam, como aqui no Evangelho hoje. Porque ele não suporta que Deus se una à natureza humana. Num dos exorcismos realizados pelo padre Francesco Bamonte. Padre Bamonte, ele é o presidente internacional dos exorcistas. Tem um livro muito bom, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Enquanto o padre Bamonte estava exorcizando, graças a Deus, o ano passado, atrasado, o padre Bamonte veio no mosteiro de São Bento, em São Paulo, dar um curso de exorcismo aos sacerdotes, também a religiosos, para ficar claro que a luta da igreja não é contra homens de carne e sangue, não é contra homens de carne e sangue,
Efésios capítulo 6, versículo 10. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E no século XIV, uma mística, Santa Francisca Romana, que teve a graça de receber visões claras sobre o céu, inferno e purgatório. Santa Francisca Romana, Deus mostrou a ela, através do seu anjo da guarda, como que os demônios atuam no mundo. Os mais fortes ficam no inferno, os medianos ficam nos ares, na atmosfera, os mais fracos, entre aspas, ficam perto de nós, ao redor de nós, fungando no teu cangote. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. 1 João capítulo 3, versículo 8. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Por isso que quando Jesus apareceu na sinagoga, eles gritaram: viestes para nos perder. Quem és? Nós sabemos quem é. É o Santo de Deus. Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina, certa vez ele teve uma visão. Ele viu Lúcifer, gigante, parece uma torre negra, e atrás dele uma caterva de demônios. E o Padre Pio dizia: se os demônios fossem visíveis, encobririam o sol, tampariam o sol, como essa fumaça que a gente está vendo nesse tempo seco, cobrindo tudo. Por isso que você sente medo, por isso que você sente angústia, por isso que você tem perturbações, por isso que às vezes a casa da gente, a gente está agitado dentro da casa da gente. Por isso que na igreja existe esse aperto, parece que as pessoas, a gente vem, a gente ama as pessoas, a gente quer amar as pessoas, mas parece que está todo mundo julgando a gente, parece que está todo mundo condenando a gente dentro da igreja. Um negócio esquisito, porque se tem um lugarzinho que o diabo gosta de ficar, é dentro de igreja, principalmente a igreja católica, porque é a única igreja verdadeira, a única igreja que tem o corpo, o sangue, a carne de Jesus Cristo, que ele treme, que ele odeia. Por isso que quando comungamos, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi, Sanguinis Christi, de Santo Tomás de Aquino. A comunhão, a santa comunhão, destrói a ação do demônio. Por isso que as pessoas que são de missas diárias, elas vão ficando mais serenas, elas vão ficando mais sábias, mais prudentes, vão ficando mais silenciosas. Elas não conseguem mais viver para as coisas deste mundo, elas começam a aspirar, como diz São Paulo hoje na primeira leitura aos Coríntios, os dons espirituais, as coisas espirituais. Mas essa linguagem nossa, essa linguagem que a gente está ouvindo, essa linguagem da homilia, dos ensinamentos, muitos rejeitam, porque está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural, o homem racional, psíquico, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele julga elas como loucuras. Você vai falar dessa conversa nossa aqui para um vizinho teu, ele começa a dar risada na tua cara, Você leva essa conversa nossa aqui, aí nas universidades, eles vão fazer chacota, Você leva essa conversa nossa, essa homilia que está sendo gravada, uma catequese, sempre são catequese todos os dias, você envia para um parente teu, ele não sabe nem o que está acontecendo, é aquilo que está no Evangelho, vem mas não enxergam, escutam mas não ouvem, estão presentes mas não compreendem, porque existe um ferrete, ou seja, estão tapados por dentro, e conversão é isso, é tirar esse pano preto da consciência, do coração,
E Deus quer fazer isso com todos. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho está revelando para nós que a luta de Cristo, nosso Senhor, é contra os demônios, que a luta da igreja é contra os demônios, que a luta de São Miguel Arcanjo, porque ele venceu Lúcifer, se ele disse non serviam, São Miguel disse quis ut Deus, quem como Deus? E esse brado humilde, adorador, sereno, cheio de fidelidade, porque São Miguel é o arcanjo da fidelidade, é o arcanjo da humildade, da obediência, o arcanjo dos desígnios de Deus, o arcanjo do fim dos tempos. Por isso Daniel 12, versículo 1 disse: naquele tempo surgirá Miguel, o chefe e o príncipe do seu povo, porque será um tempo de tal desolação como nunca se houve nas nações desde que existe o mundo. Todas as vezes que a igreja passa por grandes combates, grandes batalhas, ela precisa invocar São Miguel Arcanjo. Jesus no evangelho de hoje está fazendo um exorcismo, está dizendo ao demônio impuro: cala-te, sai dele, cala-te. Que nesta Santa Missa, nesta Eucaristia, Senhor Jesus pronuncie para os demônios que nos perturbam de soberba, de julgamentos, de gula, de preguiça, de apavoração, de medo: cala-te, sai dele. E Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, presente na nossa vida, vai nos levar cada vez mais a uma adoração viva ao corpo e ao sangue de Cristo. E nós não fazemos isso somente por nós ou pela nossa família, nós estamos aqui pela humanidade inteira. Isso é a Igreja Católica, corpo místico de Cristo. Estamos oferecendo o santo sacrifício ao Pai, santo sacrifício do Cordeiro e união ao sacerdote pela humanidade inteira. Isso destrói a ação do demônio, como diz Santo Tomás de Aquino. Seja você um adorador, fique com o essencial, tire essas conversinhas mole da tua vida, adore mais, reze o rosário, seja mais silencioso, mergulhe na riqueza, seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual, seja penitente, dê a tua única vida, a tua juventude. Isso que nós estamos, com a graça de Deus, procurando fazer. Você que está em casa, você que está ouvindo essa homilia, vai ouvir, está em casa, fica na tua casa não, filho, fica na tua casa não. Busca um sacerdote com urgência, vai à igreja. Talvez essa homilia vai lá para o Paraná, para Minas Gerais, para São Paulo. Busca um sacerdote, confesse. Falava para minha irmã ontem no telefone, minha irmã Ingrid, chamei ela de Giga, falou: Giga, o demônio deixa a gente fazer o que a gente quiser na igreja. Você pode até ficar pendurado lá no lustre da igreja, ficar morando lá, vai na missa quando quiser. O demônio só não gosta que a gente faz duas coisas: confissão bem feita e comunhão bem feita. O que tem de católico que vai na missa para cumprir preceito, foge da confissão porque não quer saber de emendar de vida. Isso é uma amarra satânica na vida de muitos católicos. Rompa com isso, faça uma boa confissão, coloque o matrimônio em dia, coloque a sua juventude em dia, coloque a sua vocação em dia, sacerdote, seminarista, religioso, religiosa, vocacionada. Rompa com isso através de uma confissão simples, bem feita, pontual. Seja um comungante frequente, enquanto nós temos a graça ainda de participar da missa publicamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, salve.